Romanos capítulo 12. Versículo 2. Eu vou ler na versão revista e atualizada, mas depois vou ler numa versão parafraseada, uma versão católica, uma versão que já traz praticamente uma interpretação bem mastigada, e é uma interpretação que vai poder nos ajudar muito com essa mensagem. Mas vou ler na versão que a gente está acostumado a ler, e depois eu quero ler nessa outra versão. Diz assim, palavras do apóstolo Paulo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, numa outra versão, uma versão parafraseada, diz assim, e acho que ela explica muito mais do que esse próprio versículo que a gente leu. Diz assim: não se ajustem demais a essa cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Totalmente diferente, né, irmãos? Vou repetir: não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Obrigado por este dia especial, o dia em que celebramos o dia das nossas mães. Obrigado pelo amor que o Senhor deu a nós por meio delas. Obrigado pelo cuidado, pelo afeto, pela bondade, pela preservação do nosso caráter, da nossa conduta, enfim, tudo aquilo que nós recebemos de nossas mães. Nós queremos agradecer ao Senhor, em especial ao Senhor, e depois a elas, meu Pai, porque jamais poderemos mensurar, jamais poderemos pagar tudo aquilo que elas proporcionaram a nós. Abençoa-nos com esta palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu vou trabalhar, ou tentar trabalhar, todos os aspectos que este versículo, nessa versão, vai trazer a nós como Igreja de Cristo. Amados, nós sabemos, ou talvez a maioria sabe, que nós somos influenciados a todo momento. A todo momento nós somos influenciados, e nós somos influenciados por pessoas, nós somos influenciados até mesmo por objetos, por coisas. A gente a todo momento recebe influência. Existe até aquele jargão que é considerado por muitos, que dizem assim: o homem é produto do meio, ou seja, é algo acabado, é algo extremamente influenciado pelo meio. Então, o meio vai determinar toda a vida do homem, do ser humano.
eu não acredito nessa máxima na totalidade, porque quando a gente diz que o homem é produto do meio, nós estamos dizendo que não temos nenhuma autonomia, não conseguimos exercer algum tipo de livre-arbítrio. Simplesmente nós somos o produto, algo acabado, algo fechado. Mas o meu primeiro pastor me ensinou que nós não somos produto do meio, mas nós somos influenciados e muito influenciados pelo meio. Então, não somos produtos, mas somos muito influenciados pelo meio. E o que é o meio? O que é o meio é tudo aquilo que está em nossa volta. E agora não num aspecto micro, mas agora num aspecto macro. Por que eu estou dizendo de um aspecto macro? Porque nós somos influenciados por uma cultura não apenas brasileira, mas nós somos influenciados por outras culturas. Quantos aqui assistem filmes brasileiros? A minoria. Quantos filmes por ano a gente assiste, filmes feitos por brasileiros? Eu assisto muito pouco. Agora, filme estrangeiro, principalmente filme norte-americano e hollywoodiano, tem que ser hollywoodiano. Então, nós somos influenciados por uma mídia que não é brasileira, por uma mídia que não é distrital, aqui do DF. Nós somos influenciados por uma mídia em diferentes lugares do mundo. Depois que eu me tornei pai, eu percebi muito melhor essa questão também da influência. A influência que eu exerço no meu filho, os vícios de linguagem, até alguns toques que eu estou, infelizmente, desenvolvendo no meu filho. A todo momento ele está sendo influenciado por mim. O Heitor, que é o mais novo, graças a Deus, hoje está fazendo 2 anos de idade, é muito influenciado pelo irmão. Então, se o irmão dá um pulo, domingo retrasado, estava aqui, o Bernardo deu um pulo lá para frente, o Heitor olhou para ele e disse, se ele pode, eu também posso. Aí deu o mesmo pulo, só que ele não foi tão bem sucedido igual o Bernardo, né? Então caiu ali, ficou com as costas assim meio penca, né? E aí ficou um pouco chorando. Ou seja, a todo momento nós somos influenciados. Isso é bom e isso pode ser muito ruim também. Por que muito ruim também? Porque vai depender do tipo de influência que nós estamos recebendo. Que tipo de ensinamento que nós estamos recebendo? E este ensinamento que eu digo não é um ensinamento consciente. Um professor do seu lado te ensinando e você avaliando criticamente. Existe o ensinamento inconsciente. Você está ouvindo, percebendo, e você está sendo influenciado sem nem mesmo saber que está sendo influenciado. Isso pode ser muito perigoso. E, geralmente, irmãos, a nossa cultura, vou trabalhar com essa realidade, a nossa cultura não é, quase sempre não é a mesma cultura que nós deveríamos viver. Qual é a nossa cultura? Eu costumo dizer que é a nossa cosmovisão cristã. Nós devemos ser influenciados pelo cristianismo. Nós devemos ser ensinados aos moldes de Jesus Cristo. Então, se eu quero aprender, se eu quero ter uma visão de mundo, se eu quero ter uma visão de realidade, a minha realidade, o meu aprendizado deve ser o de Cristo Jesus. Mas nem sempre isso acontece. E, às vezes, a cosmovisão, a cultura, é muito diferente da cultura de Jesus Cristo. E alguns sociólogos dizem que nós vivemos uma cultura, atualmente, não só no Brasil, mas no Ocidente e em alguns países do Oriente, uma cultura que eles chamam de cultura do individualismo. É uma era onde as pessoas estão pensando
apenas em si mesmas. É uma era que as pessoas estão preocupadas não com o outro, mas estão preocupadas consigo mesmas. Elas estão pensando nelas, elas estão orando por elas, elas estão investindo nelas, elas estão buscando bens para elas, elas estão buscando felicidade, elas estão buscando alegria para elas, nunca para os outros. E eu comecei a ler essa semana para trazer essa mensagem e confesso, irmãos, que é uma mensagem que mexeu muito com o meu coração, por vivermos numa cultura individualista. E eu fazendo as minhas leituras, e eu pude pegar um dado da ONU que informou o seguinte: na década de 1990, um estudo que a ONU fez, ela disse assim: a necessidade de proporcionar educação básica para todos os cidadãos dos países em desenvolvimento. Então, a necessidade que teria de investir um pouco mais em países em desenvolvimento com educação. E a ONU, num relatório, disse que bastaria 6 bilhões de dólares adicionais para que esses países em desenvolvimento pudessem ter uma educação básica de qualidade. Foi o estudo que ela fez. Além disso, ela começou a mapear o que as pessoas estavam gastando, ou com o que as pessoas estavam gastando, principalmente os países ricos, no caso os Estados Unidos e os países europeus. E no relatório consta o seguinte, que 8 bilhões foram gastos pelos Estados Unidos com cosméticos. Olha só. Tem homem aqui rindo também, né? Porque tem homem que já está usando cosmético. Eu, por exemplo, eu passo uma pomada no cabelo. Está vendo que meu cabelo nem se mexe? Eu passo a pomada e o cabeleireiro me ensinou a passar o secador também aqui. Pronto, o cabelo está bonitinho. 8 bilhões com cosméticos os Estados Unidos gastaram no ano de 1998. Vamos para outro dado? 11 bilhões de dólares com sorvete na Europa. Hoje eu fiquei até com vergonha que eu saí para tomar sorvete depois do almoço, Dia das Mães, lá no McDonald's. Comprei 2 sorvetes. 11 bilhões com sorvete na Europa, no ano de 1998. O que mais? 17 bilhões de dólares com comida para animais de estimação na Europa e nos Estados Unidos. 17 bilhões de dólares. 50 bilhões de dólares com cigarros na Europa, no ano de 1998. 50 bilhões. 105 bilhões com bebidas alcoólicas na Europa. 105 bilhões. E, por último, 400 bilhões com narcóticos em todo o mundo. O que esses dados refletem, irmãos? Refletem que tudo isso que é utilizado é para si próprio. Cosmético é para mim, sorvete é para mim, é o meu animal de estimação, que hoje é mais valorizado que o ser humano. Vocês assistiram o Alto da Compadecida? Não sei se foi o Chicó ou o João Grilo. Bravo lá com a patroa, porque a patroa dava bife passado na manteiga. E o que ele comia? Eu não me lembro mais, mas ele não comia nem carne de terceira. Mas o cachorro comia bife passado na manteiga. Alto da Compadecida não é só comédia, é crítica. É crítica a uma realidade que inverte valores. Cigarros, pessoal. Bebidas, pessoal. Drogas, nem se fala, né? Esses números apontam para uma ênfase individualista na satisfação dos desejos. Eu busco realizar os meus desejos.
Essa é a cultura que nós estamos presenciando. Nós estamos recebendo esse tipo de ensinamento. Nós estamos sendo bombardeados, inconsciente ou consciente, com esse tipo de comportamento. Nós estamos desenvolvendo essa dimensão individualista. Tudo é para mim, tudo é meu. Repito, isso não é nada cristão. Isso não é nada cristão. Por isso, a primeira parte do versículo diz: não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Então estejam vigilantes, sejam sóbrios e aprendam a discernir o espírito da época. Aprendam a discernir o que você está recebendo de ensinamento. Observar criticamente para que a gente possa contrapor com a nossa cosmovisão, que deve ser cristã, porque nós somos cristãos. Se somos cristãos, nós decidimos optar por viver uma vida cristã, uma vida que Jesus Cristo nos ensinou. A implicação do individualismo, irmãos, é o desejo da reinvenção da vida e remodelagem do eu. Ou seja, quem não gosta da sua vida, que invente outra. Quem não gosta de ser quem é, que se reinvente. Por quê? Porque nessa ótica nada é permanente. Tudo muda, tudo é descartável. Então, hoje, o ser humano é capaz de descartar outro ser humano. O ser humano é capaz de descartar outro ser humano. Tudo está sujeito à reconfiguração. Então, há a reconfiguração do corpo. Se você não está satisfeito com o seu corpo, mude. Mude o seu corpo. Se você não está satisfeito com a sua alma, mude a sua alma. Eu não sei como é que a gente deve mudar a alma, mas deve ser por essas influências aí de pessoas que estão realmente deprimidas, arrebentadas emocionalmente, porque vivem essa dimensão e talvez nem saibam que vivem nessa dimensão. Se você não está satisfeito, mude o corpo, mude a alma, mude o sexo. Hoje é capaz de a gente mudar também o próprio sexo. Um homem que deixa de ser homem e torna-se mulher, mulher que deixa de ser mulher e torna-se homem. E por aí vai. Né? Mude o eu e tudo que está ao seu redor, sobretudo pessoas e relacionamentos, até mesmo a família. A família era a instituição mais valorizada em todos os tempos. Eu gosto de assistir filme de gangster. Já viu um gangster maltratar a sua família? Ele consegue exterminar, ele consegue acabar com uma vida de uma pessoa, mas a família é sagrada. Vai falar mal da mãe ou do pai de um assassino, é capaz dele te matar. Por quê? Porque a família é sagrada. E nessa dimensão do eu, o outro, inclusive a minha família, não é tão mais sagrado ou sagrada como era antes. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. E o versículo continua dizendo: em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque quando eu concentro a minha atenção em Deus, isso é sinal de que eu estou ouvindo Deus. Isso é sinal de que eu estou me relacionando com Deus. Eu estou dialogando com Deus. Ele está me ouvindo. Ele está falando comigo. Os meus olhos estão direcionados para Ele.
se os meus olhos, se o meu coração, se a minha mente se concentram em Deus, logo eu serei influenciado por quem? Logo eu serei influenciado por Deus. Ele me ensinará a viver. Ele cuidará das minhas feridas. Ele cuidará das minhas dores. Ele saberá dos meus anseios. Ele verá o meu choro, ele verá a minha alegria. Ele verá a minha necessidade. Ele verá o que eu estou almejando durante anos. Quero encontrar algo, ele está vendo porque eu estou me concentrando nele. O meu coração é dele, a minha mente é dele. Vivo neste mundo dignamente, mas a minha alma está no Senhor, a minha alma anela o Senhor, como diz o salmista. Assisto filme norte-americano, seriado de gangster, vou tomar sorvete, vou para algum show, mas o meu coração permanece no Senhor. Sou influenciado pela cultura deste mundo, mas não sou influenciado demais. Não sou totalmente influenciado por ela, e sim por este Deus que eu me concentro. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Porque fazendo isso, segue o versículo, vocês serão mudados de dentro para fora. Que maravilha, irmãos. Em vez disso, vocês serão mudados de dentro para fora. Na cultura individualista, a regra é: não podemos aceitar a infelicidade de ser mais do mesmo e consumir mais do mesmo. Na regra do individualismo, você não foi feito para ser infeliz. Na regra do individualismo, você foi feito para ser feliz. Então, se você não é feliz, busque a felicidade. A Procura da Felicidade. Outro filme hollywoodiano. A Procura da Felicidade. Tem coach aí para tudo quanto é canto te ensinando a ser feliz. A onda é: seja feliz. Se tiver que abandonar a sua família, seja feliz. Se Deus está te incomodando com o teu pecado, se afaste dele e seja feliz. A regra é: seja feliz. E essa é a cultura do individualismo. Eu gosto das frases do Caio Fábio. Ele escreve muito melhor do que fala, porque ele fala com muita ponderação, e ele escreveu uma frase que eu fiquei extremamente estremecido. Diz assim: na antiguidade, os homens e mulheres queriam a paz. Os homens e as mulheres, na antiguidade, buscavam a paz. Era o maior sentimento que o ser humano podia desejar, a paz. E aí ele continua: hoje, eles querem ser felizes. Ora, na paz verdadeira sempre há felicidade. Então, um indivíduo que tem paz, ele encontra a felicidade. Então, o fim não é a felicidade, o fim é a paz. Eu busco a paz para que eu encontre também a felicidade. E aí ele diz: porém, a busca da felicidade como alvo da vida sempre tira a paz. Se eu tiver o carro do ano, eu vou ser feliz.
E ter o carro do ano tira a minha paz. Por que que tira a minha paz? Porque ele custa muito caro, eu não tenho dinheiro para comprar o carro do ano. Eu vou ter que me endividar, cheque especial. Eu me lembro da minha primeira prestação. Eu comprei um Celta vermelhinho, R$ 22.000, em 2004. Carnê de 48 parcelas. Aí eu fui pagar a primeira prestação. Lotérica. Passei o carnê naquele guichê. O carnê não entrava no guichê. Lotérica lotada, irmãos. Aí o rapaz que estava no guichê saiu, abriu a porta da lotérica, eu passei o carnê pela porta da lotérica. 48 prestações. A busca pela felicidade. Eu tinha até um dinheirinho, podia ter comprado um carro mais barato, mas comprei um carro caríssimo. Aquela felicidade eu não encontrei. Apenas um exemplo bobo, existem outros exemplos muito mais sérios do que isso, mas para vocês entenderem que nós, como disse o Caio Fábio, devemos buscar a paz, e não é essa paz que o mundo dá, como disse o nosso Mestre Jesus Cristo, é a paz que Jesus Cristo nos dá, é a paz que excede todo o entendimento. É a paz de alguém que está num sol escaldante, profissional, pedreiro, num sol escaldante, 4 horas da tarde, experiência de um amigo meu bombeiro, e esse pedreiro, 4 horas da tarde, cantando, numa felicidade sem tamanho. E ele sai daquele muro que o pedreiro estava fazendo, e entra no muro seguinte, na casa de um filho de deputado que estava tentando se matar. Uma casa luxuosa, o filho do deputado tentando se matar, e o pedreiro, 4 horas da tarde, cantando, num sol escaldante. Essa é a paz que Jesus Cristo nos deixou. Na antiguidade, os homens e mulheres queriam a paz. Hoje, eles querem ser felizes. Ora, na paz verdadeira sempre há felicidade. Porém, a busca da felicidade como alvo da vida sempre tira a paz. Vocês serão mudados de dentro para fora. E o versículo continua dizendo: descubram o que ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Paulo, nessa versão, exorta veementemente: olha, descubram o que Deus quer de vocês. Busquem a ele e descubram logo o que Deus quer de vocês. E ao ouvir a necessidade de Deus para vocês, atendam o que Deus quer para vocês. Essa é uma afirmação muito subjetiva, irmãos, muito subjetiva. Então, eu quero ajudar os irmãos. A gente dizer o que Deus quer para a minha vida. O que eu posso dizer para vocês como pastor? Nós temos indícios, são dons. Os dons que nós temos, os talentos que nós temos, são sinais, indícios do que Deus quer para a nossa vida. Então, eu entendo que eu tenho o dom de mestre, de ser professor. Então, eu devo, até que o Senhor diga, não exerça mais, eu devo continuar exercendo este ministério, porque é isso que Deus quer para a minha vida. O que é que você tem como dom, como talento? Exerça, atenda o Senhor. Não enterre o seu dom, porque o seu dom não é para o Senhor, o seu dom é para as pessoas. As ferramentas que o Senhor nos dá, melhor dizendo, é para as pessoas, é para abençoar as pessoas, é para alcançar as pessoas, é para tirar as pessoas do reino das trevas e transportá-las para o reino de seu amor. É isso.
É para mostrar para as pessoas que elas estão numa cosmovisão individualista e que elas devem abandonar este comportamento e seguir o comportamento de Jesus Cristo. Os nossos dons são para abençoar as pessoas. Então, tratem de saber o que Deus quer para a sua vida. Em outras palavras, tratem de saber quais são os dons e talentos que Deus deixou para você. Busque ao Senhor e trate de cumpri-los, de exercê-los, de abençoar pessoas com estes dons. Não vá buscar aquilo que o Senhor não te deu, porque se você fizer isso, você vai se frustrar. Faça aquilo que o Senhor deu a você. Essa é uma igreja que reflete algumas dimensões do reino de Deus. Não é uma igreja que reflete todas as dimensões do reino de Deus. Não é isso? Como que essa igreja é conhecida? Como uma igreja missionária, como uma igreja que atende outras comunidades, que implanta outras igrejas. Como que essa igreja é conhecida? Uma igreja que gosta do ensino, que gosta da música. Essa igreja é conhecida por essas dimensões. Ela faz tudo? Não, ela não faz tudo. Ela é, talvez, o indicador, o dedo, nesse grande corpo de Cristo universal. A PIB é só o indicador deste corpo de Cristo. E, como igreja pessoal, eu talvez seja a unha desse corpo de Cristo, ou pedaço da unha. Você, a outra unha. Você é a sobrancelha, ou seja, você é um membro deste corpo de Cristo. E quando o membro está são, e quando o membro está bem, todo o corpo estará são, estará bem. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. João 15, de 4 a 7, nessa mesma versão católica, que fala sobre a vontade do Senhor. Olha que versão bonita, diz assim, palavras de Jesus. Venham morar em mim, como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Palavras de Jesus, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Eu fico imaginando essa linguagem para um agricultor que sonha, que preza por uma grande colheita. Planta, é um esforço grande, enorme. E ele espera uma grande colheita. Estar no Senhor é esperar com paciência receber essa grande colheita. Separado ou separados, vocês não podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Na cultura atual, irmãos, não há espaço para Deus. Tá? Deus é lançado para fora. Deus não é mais consultado. Agora o homem é consultado. Neste mundo que a gente vive,
secularização é o pilar que diz: não é mais Deus quem rege, não é mais Deus ou uma instituição religiosa que dá resposta para os males. Agora é o próprio homem. Afastaram Deus do relacionamento com o homem. E essa não é a cultura que nós cristãos devemos incorporar. Por último, o versículo diz: diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Amém. A cultura dominante, irmãos, em termos globais, é a do individualismo. Já a do cristianismo, dando a resposta: pastor, se eu não devo viver uma vida individualista, eu devo viver uma vida coletiva. Eu devo viver uma vida com coletividade, que implica altruísmo, desprendimento, desinteresse, abnegação, beneficência, generosidade, desapegamento, despego, olha aí essa palavra, despego, entrega, renúncia, caridade, humanitarismo, solidariedade, filantropia, magnanimidade, desambição, desapego, desapega. Não é OLX, tá bem? Não é OLX, desapega. Essa é a vida em coletividade. O que é meu não é só meu, é do outro também. Não pertence só a mim, pertence a nós. Não é só para mim, é para nós. Jesus Cristo deu o que era de mais precioso, a sua própria vida, o seu próprio bem-estar. Ele deu a sua vida em amor à humanidade. O que ele poderia dar de mais precioso, a sua própria vida, ele se desapegou do seu senhorio. Ele se desapegou da sua majestade, da sua glória, da sua divindade e se fez como um de nós. E quando ele se fez como um de nós, ele não se fez como um rei poderoso, um príncipe das Arábias, rico em petróleo. Já que eu sou Deus, eu vou me tornar homem, e me tornando homem, um pouco de dignidade, vou me tornar pelo menos um homem poderoso. Não, ele não se torna. Amém. Ele não se torna um homem poderoso, ele se torna o menor de todos os homens. Ele nasce numa manjedoura. É o desprendimento. Ele está se preocupando com o outro. E a mensagem, o público-alvo da sua mensagem não eram os poderosos, não eram os ricos, eram os necessitados. Essa é a cosmovisão cristã que a gente precisa ter em mente, ter guardada no coração. Esse senso de coletividade, Eu só sou eu com o outro. Inventei isso agora. Eu só sou eu com o outro. Sem o outro eu não posso ser eu, irmãos. Eu só sou eu com o outro. Voltando aqui às minhas experiências paternas, eu sempre disse assim: eu vou trabalhar, vou ter um apartamento que tenha 3 quartos, um para um filho, outro para o outro, e outro para mim, a minha esposa. E aí, quando os meus filhos nasceram, eu disse assim: os meus filhos vão, depois que eu entendi um pouco dessa questão do individualismo, eu disse assim: os meus filhos vão dormir no mesmo quarto. Mesmo se fosse um homem ou uma mulher, vão dormir no mesmo quarto. É o senso da coletividade.
né? Porque agora, principalmente os adolescentes, pai, mãe, eu preciso do meu espaço, né? Assim, eu já estou imaginando o Bernardo dizendo isso, né? Eu preciso do meu espaço, né? Tudo agora eu preciso do meu espaço. Eu preciso de um tempo para mim. O problema é que esse tempo para nós é muito maior do que para os outros. Não é o contrário, né? Agora também, os meus filhos comem no mesmo horário. Então, quando eu dou comida lá para os dois. A Kelly também faz a mesma coisa. Quando vão tomar banho, é uma aflição os dois no banheiro, mas tomam banho juntos lá também. Às vezes tomam banho eu e os outros dois, os três lá no mesmo box, desse tamanhozinho, mas a gente fica lá junto. Na hora de orar, vão orar os três. O Heitor fica fazendo gracinha para lá e para cá, aí a gente vai dando aquela agonia, mas pega no braço, já está aprendendo a orar com 2 anos. Balbucia ali, mas os 4 estão orando juntos. Agora eu aprendi uma coisa interessante. Os 2 dormem lá no mesmo quarto, eu e Kelly dormimos no outro quarto, sempre foi assim. Agora, toda sexta-feira, os 4 estão dormindo juntos. Então, a gente coloca um filme, sexta eu coloquei o Touro Ferdinando, comecei a assistir, 15 minutos de filme, Jorginho, eu já estava dormindo. Aí dormi, os 3 começaram, Kelly toda descadeirada, 3 horas da manhã, foi para outra cama, porque estava no colchão lá, não dá para ficar na mesma cama, a gente dorme os 4 em 2 colchões, mas toda sexta-feira agora é sagrado, nós dormimos os 4 juntos. No sábado de manhã, a gente faz um café da manhã espalhado, que é o café que o Bernardo fala. Papai, vamos fazer um café espalhado. O café espalhado é botar um monte de refeição, ou na mesa, ou no chão mesmo, e a gente come. Heitor bagunça tudo. Mas eu estou tentando desenvolver esse senso de coletividade. Lá em casa só tem uma televisão. É esse quarto que sobrou, ficou lá o quarto para esse fim. É só uma televisão. Quando a gente vai assistir, agora só estamos assistindo desenho, né? Quando vai assistir os 4, só desenho, tá? Então, irmãos, eu estou começando por aí, para eu tentar ser menos egoísta, para eu tentar pensar somente em mim mesmo, para eu começar a pensar nas pessoas, porque pensar nas pessoas, você está se completando como ser humano. Amém? É isso. Para terminar, só vou ler novamente. Esse versículo vai ficar na cabeça de vocês. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, queremos agradecer ao Senhor por esta mensagem. Ela já vem falando ao meu coração durante algum tempo, e eu sei que eu preciso mudar em muitos aspectos ainda, não saberia nem mensurar o tanto que eu ainda preciso mudar. Primeiramente, essa mensagem é para mim, Senhor, que necessita viver essa dimensão da coletividade, assim como teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Da mesma forma, eu peço aos teus filhos, aos teus servos, que eles entendam e que eles rejeitem essa cultura, essa dimensão do individualismo, mas que pensem daqui para frente na coletividade, no outro. De que forma eles poderão alcançar o outro? De que forma eles poderão ajudar ao outro? De que forma eles poderão abençoar o outro? Que essa igreja viva essa dimensão, que sejamos lembrados por essa dimensão, Deus, que não sejamos uma igreja narcisista, egoísta, egocêntrica, mas que possamos ter essa dimensão, esse senso de coletividade,
de solidariedade, de bondade, de ajuda mútua ao outro, Senhor, sempre ao outro, no nome de Jesus. Que busquemos a paz de Cristo, porque nela encontraremos também a felicidade, nela encontraremos também a maturidade, nela encontraremos também o discernimento, nela encontraremos também a vida eterna em Cristo Jesus. Oh Senhor, limpa os nossos olhos, meu Deus, não nos deixe cegos, não nos deixe andar, meu Pai, em ventos de doutrinas que nos levarão à perdição. Nós não queremos ouvir no dia final: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. A tua igreja diariamente tem ouvido a tua palavra e que ela não seja negligente, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, rogamos ao Senhor, porque carecemos a cada dia sermos direcionados por Ti, que o Teu Espírito Santo que habita em nós, traga a luz de Cristo diariamente em nossas vidas, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém, Senhor. Glória a Deus.